Estamos começando hoje a leitura do último livro do Pentateuco, fechando essa unidade, primeira unidade literária do Antigo Testamento, da Escritura. São 5 primeiros livros da Bíblia, de autoria de Moisés. Esse quinto e último livro do Pentateuco é Deuteronômio. Esse livro, também de autoria de Moisés, no seu original hebraico, recebe o título de Estas são as palavras, que é justamente a primeira frase do livro. Quando traduziram para o grego, posteriormente para o latim, eles e nós, do português, transliteramos essa expressão, eles não traduziram o título original, mas colocaram Deuteronômio, que significa a lei pela segunda vez, justamente pelo teor do livro. Esse é um livro onde Moisés vai ler mais uma vez, expor mais uma vez, explicar novamente a lei que já tinha sido, na sua maior parte, anunciada em outros livros do Pentateuco, de forma que esses tradutores colocaram esse nome. Mas, literalmente, Deuteronômio significa a segunda lei, de forma que isso é um pouco equivocado, porque não é uma segunda lei, mas é a mesma lei que Moisés agora vai explicar. Esse é, na verdade, o grande conteúdo do livro, uma explicação de Moisés de toda a lei que está registrada até então. Lembrando do livro de Números, nós sabemos que o livro de Números relata os 40 anos no deserto que o povo passou e viveu. O livro de Deuteronômio é como se fosse um recorte dessa última parte aqui do livro de Números. Alguns estudiosos acreditam que tudo que está escrito no livro de Deuteronômio se passou no último mês do povo no deserto, já acampados nas campinas de Moabe, que é justamente o final do livro de Números. Então eles acreditam que nesse último mês da vida de Moisés, ele chama o povo, ele expõe a lei, e quando nós usamos a palavra expor, é uma palavra que aparece na tradução NVI no primeiro capítulo, e é muito interessante e instigante essa palavra, porque o que Moisés faz de fato é uma exposição, bem parecido com o que os expositores bíblicos modernos fazem, ou deveriam fazer, porque o que ele faz é comentar a lei, falar da lei, aplicar a lei, e a gente vai ter tudo isso aqui no livro de Deuteronômio, de forma que, depois de fazer isso, ele aponta o seu sucessor, que é Josué, ele dá uma bênção final e o livro termina com o relato do seu sepultamento. E aí você vai dizer, poxa, mas não é Moisés o autor do livro? Sim, possivelmente, naturalmente, ele não foi autor de todo o livro. Alguns dizem que foi Josué que escreveu a última parte do livro, outros vão dizer que foi outro autor desconhecido, mas isso não é importante porque cremos que o autor final e verdadeiro e único é o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens a registrar a sua palavra. Então, o livro de Deuteronômio é Moisés lendo e explicando a lei para o povo. Nós podemos dividir o livro de Deuteronômio em algumas partes. É um livro com uma divisão muito interessante, muito bonita, muito rica. Os primeiros 4 versículos nós poderíamos considerar o título do livro e a contextualização histórica, onde que ele foi escrito, quando que ele se passa, e disso nós já falamos. E aí nós entramos na segunda parte, a partir do verso 5 do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 43, nós temos o que alguns comentaristas chamam de prólogo histórico. É como se fosse a introdução do livro que Moisés está fazendo um apanhado histórico desse momento, desse período de 40 anos que eles passaram no deserto. E aí ele entra na terceira parte do livro, do capítulo 4, 44, até o capítulo 28, verso 68, onde ele vai colocar nessa terceira parte, expressar nessa terceira parte a aliança que Deus fez com esse povo e esse povo fez com Deus no Sinai. E aqui estão os 10 mandamentos, aqui estão instruções para como eles deveriam viver em sociedade, em uma teocracia, tendo o governo direto de Deus, quando eles conquistassem
a terra prometida. Então há uma ênfase muito forte nesse momento aqui, expressões como quando vocês entrarem, quando vocês possuírem a terra que o Senhor Deus deu a vocês. E aí, terminado essa grande parte, que é o grande coração do livro de Deuteronômio, nessa aliança do Sinai, nós temos do capítulo 29, verso 1, até o capítulo 30, verso 20, uma quarta parte que é pequena, onde Moisés relata uma outra aliança. Isso fica muito evidente aí no capítulo 29, verso 1, e ali ele fala sobre essa outra aliança, e ele entra na parte final do livro, a partir do capítulo 31 até o final, no capítulo 34, onde nós temos os últimos acontecimentos da vida de Moisés, ele chamando o povo para dar uma bênção final e o seu sepultamento. Alguns dizem erroneamente que Moisés não viu a morte, que ele foi arrebatado. Isso é um equívoco. Nós sabemos que somente 2 homens não morreram e foram direto para a eternidade. Enoque, aquele que andava com Deus, um dos 10 homens que estão registrados na genealogia de Adão até Noé, e Elias, o profeta Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Moisés, ele de fato morreu, o Deuteronômio deixa isso muito claro. A grande questão é que ele sobe até o Monte Nebo, avista a terra prometida, avista o Rio Jordão, e ele morre e Deus o sepulta. Então as pessoas não sabem onde Deus sepultou Moisés. Isso fica muito claro no livro de Judas, lá no final do Novo Testamento, não Judas Iscariote, naturalmente, mas fica muito evidente naquele livro isso, que inclusive houve uma discussão entre Satanás e o arcanjo Miguel sobre onde Deus teria sepultado Moisés, mostrando que isso é um fato desconhecido não só dos homens, mas também dos anjos. Mas de fato Moisés, ele foi sepultado, ele morreu e foi sepultado. E assim o livro termina. E eu tinha dito no vídeo sobre Números, que talvez Números poderia ser o 5º e último livro, justamente porque em Números nós temos o povo acampado de frente para a terra prometida, pronto para o combate. Deuteronômio é um livro que, louvado seja Deus, ele existe e foi incluído pelo Espírito Santo para trazer luz para nós a respeito desse último mês do povo no deserto, e ele termina justamente trazendo ainda mais luz do que o livro de Números, justamente nesse momento. Moisés morreu, o novo líder é Josué, e agora nós temos que conquistar a terra prometida. Chegou o tempo, essa é a vontade de Deus, e aí ele deixa tudo preparado para nós entrarmos no livro de Josué. Então quero encorajar você a estar pronto, continuar na sua leitura. Nós vamos entrar no livro de Josué e nós só estamos começando. Temos o ano inteiro pela frente e muito para aprender com Deus e com a sua palavra. Fechamos o Pentateuco, estamos entrando agora numa nova sessão que são os livros históricos. No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Jesus abençoe sua vida.